vai falar sobre o que fazer quando há pouco tempo para treinar. Essa é uma dúvida bem recorrente, né? Acredito que muita gente já se deparou ou se deparou consigo mesmo pouco tempo para treinar, ou se deparou com alguém, conhecer alguém, ou um aluno, ou um amigo conhecido, alguém que tinha pouco tempo para treinar e não estava conseguindo se virar bem ou te questionou o que dá para fazer, né? E nesse pouco tempo para treinar, eu quero falar com exatidão que é no dia. Independente de quantas vezes a pessoa pode treinar na semana. É pouco tempo para treinar no dia. Pô, o cara tem ali, sei lá, menos de 90 minutos, menos de 1h30 para treinar, independente do dia da semana. É o que ele tem. A maioria que procura com essa dúvida é pessoas que têm no máximo 1 hora de treino, 1 hora disponível para estar treinando no dia, né? Independente do dia. Obviamente, algumas pessoas têm alguns dias com mais tempo do que outros. Nesse caso, os dias com mais tempo, a pessoa pode aplicar um volume maior nos dias com mais tempo, né? E usar os grupos musculares de maior prioridade, ênfase, ou os que ele quer dar um foco maior nos dias com mais tempo para treinar. Mas aqui eu estou falando mais diretamente para as pessoas que nem um dia da semana tem mais do que 1h30 para treinar. Ou é 1h30 ou é menos que 1h30 para treinar. E o que a gente pode fazer nesse caso, né? Muita gente acaba caindo em alguns pequenas coisas, desinformações da realidade, né? Quais são elas? Por exemplo, usar mais técnicas avançadas, encurtar o intervalo de descanso entre as séries. É natural, eu mesmo lá atrás, quando nos primeiros anos de treino, quando teve muito tempo ali que eu estava fazendo faculdade, trabalhando, fazendo estágio, então era praticamente o dia todo, da manhã até o final da noite, bem corrido, como muitos por aí, tá? Inclusive muitos personagens, muitos nutricionistas, muitas pessoas trabalham muitas horas e acabam tendo pouco tempo para treinar. E muitas vezes eu me deparei tendo menos de 1h30 para treinar, 1 hora, 50 minutos, o que eu fazia nesse tempo? No almoço, por exemplo, né? Muitas vezes eu caí no quê? Abusar de técnica avançada para tentar um volume de treino maior e também encurtar o intervalo de descanso entre as séries. Mas, nessa época, eu não tinha tanto conhecimento, não que eu tenha, absurdo de conhecimento, sou o rei, sabe tudo. Não, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. A partir do momento que eu comecei a me investir mais em conhecimento, a aprender mais, eu comecei a identificar que isso não era tão produtivo como eu pensei que era. E muitos caem nisso, por quê? A pessoa ela aumenta a percepção de esforço dentro do treino. Ela coloca bisete, trisete, circuito, 30 segundos de descanso entre as séries, coloca um monte de série até a falha, coloca drop set, rest de pausa, um monte de técnica avançada. Eu misturava técnica avançada, fazia 2, 3 rest de pausa seguidos, depois eu fazia drop, fazia rest de pausa, técnica avançada em cima de técnica avançada. E aí você acaba terminando o treino todo dolorido, todo travado, por aquela percepção que, caralho, treinei pesado, treinei pra caralho. Quando na realidade, não. Você realmente fez um treino de alto esforço. Alta intensidade de esforço. Ou seja, a tua percepção subjetiva, tá? De esforço foi lá em cima. Por que subjetivo? Porque a tua percepção de esforço depende de como você está no dia. Se você está estressado, cansado, ansioso, está com algum problema, qualquer coisa vai te gerar uma percepção de esforço maior. Quando você está tudo bem, tranquilão, a percepção de esforço vai ser mais difícil para ser elevada. Então ela é subjetiva, ela oscila. Por isso que não é um parâmetro muito importante para o resultado do treinamento. Aí você sai do treino acabadaço. Realmente pode ter sido um treino ok, vai gerar resultados? Vai, mas poderia gerar mais resultados se a gente fizer o que eu vou passar para vocês aqui agora. E o que eu estou trazendo para vocês aqui são coisas que eu já errei e que eu aprendi, investi em conhecimento, procurei, corri atrás de evidência de verdade, comecei a praticar, obviamente, também. E aí você nota o quê? Melhores resultados fazendo isso que eu vou passar para vocês agora. Inclusive, todos os meus alunos com menos tempo, todos eles faz o que eu vou passar para vocês aqui, todos, sem exceção, os que tem menos de 1h30 de treino pro dia, faz o que eu vou passar para vocês aqui, tá? E aí a gente tem uma questão também que eu não respondi, né? Mais frequência de treino, quando você tem pouco tempo para treinar, muitas vezes a pessoa faz o quê? Eu vou aumentar quantas vezes eu vou treinar o músculo na semana. Já que eu não consigo fazer 30 séries para aquele músculo, eu vou fazer todo dia 5, 10 séries ou 3, 4 vezes a semana para aquele músculo. É válido? É, galera. Só que você tem que pensar num contexto.
Todos os músculos precisam receber uma proporção de trabalho de acordo com a necessidade, tolerância, nível de treinamento, capacidade de resposta e recuperação, prioridade, né? Se você, porra, beleza, me falta peito, vou treinar mais esse peito, ok. Só que você não pode negligenciar os outros músculos. Ainda mais hoje em dia que todo mundo tem acesso a muita informação e, mais ainda, desinformações. E aí todo mundo cai naquela de acreditar que precisa priorizar um músculo. Eu vou falar para vocês uma coisa, tem até aula aqui já sobre priorizar músculo. Priorizar músculo é para quando você está em um físico totalmente desenvolvido e um músculo atrasando esse físico. Principalmente atletas de fisiculturismo. E aí você precisa priorizar aquele músculo, muitas vezes negligenciando o trabalho de um músculo forte. E um físico forte. Se você não tem um físico muito desenvolvido, você não vai priorizar, você vai dar uma ênfase. Dá uma ênfase, não negligencia nenhum músculo. Simplesmente favorece o aumento do volume daquele músculo que precisa, mas sem prejudicar os outros músculos. Deu para entender? ênfase é diferente de priorizar. E vocês precisam entender isso, tá? Isso é muito importante. Para quem tem um físico fraco, não tem um físico muito desenvolvido, você trabalha com ênfase e não prioridade. Tá? Isso fica para físicos muito bem desenvolvidos. E mesmo muitos atletas por aí nem têm um físico tão desenvolvido. E aí ele tem que trabalhar com ênfase, se ajustar à categoria. E principalmente, a categoria escolhe o padrão de físico. Você vai ajustando detalhes. Não adianta um cara extremamente grande, quadradão, gigante, o cara querer ir numa classic. Ele tem que ir para bodybuilder, ele tem que ser favorecer o trabalho dele dentro de uma categoria que vai julgar ele bem. Não adianta um cara com uma linha muito fina querer ser um bodybuilder open. O cara vai ser um classic, o cara vai ser um men's, o cara vai ser um bodybuilder mais leve. Deu para entender? Você tem que o físico, o padrão de físico vai se enquadrando e você vai ajustando detalhes. Então, sim, é válido você aumentar a frequência do treino, mas no final da semana o mais importante é o volume de séries feito para aquele músculo na semana. Se você fizer 30 séries em um dia, ou fracionar as 30 séries em 3 dias de 10 séries, ou um dia 20, outro dia 10, um dia 15, outro dia 5, outro dia 10, não importa. No final foi as mesmas 30 séries. Se a escolha dos exercícios, o peso usado e a média de repetições forem as mesmas, os resultados vão ser basicamente o mesmo, tá? Então você precisa saber distribuir o treino na semana e é por isso que eu trouxe exemplos de divisão de treino para vocês seguirem o que eu vou passar agora. Beleza! Sabendo que o caminho não é ficar usando muitas técnicas avançadas ou diminuindo o intervalo entre as séries, beleza, mas por que diminuir? Por que não diminuir o intervalo entre as séries, galera? Dentro do resultado do treinamento, o mais importante é o que é feito dentro de cada série. Simples e fácil o teste. Pega a próxima semana e você faz todos os exercícios do seu treino com menos de 1 minuto de descanso. Não muda nada, só o tempo de descanso. Menos de 1 minuto. Fez. Próxima semana, exatamente o mesmo treino, ordem dos exercícios, tudo igual. Só que agora você descansa 2 a 5 minutos entre as séries. Você vai notar que de série a série, você vai conseguir fazer mais repetições ou colocar mais peso para a média de repetições do que a semana que você descansou menos de 1 minuto. Isso é fato, porque com o tempo de descanso maior, você consegue proporcionar uma melhor recuperação, eliminação de metabólitos que dificultam a contratilidade muscular e também liberando acidez, diminuindo dor, fazendo a liberação dos íons de hidrogênio, fazendo a recaptação do cálcio para a contração muscular da próxima série, diminuindo a frequência respiratória, normalizando sistemas importantes para você ter um bom desempenho dentro da série. E aí você vai render mais em síntese de ATP, que todo mundo conhece, você vai render mais na próxima série. É melhor fazer 100 kg 10 repetições ou 100 kg 8, 7 repetições? 100 kg 10 repetições, porque você fez mais repetições com peso. É melhor você fazer 120 kg para 10 repetições ou 100 kg para 10 repetições? 120 kg para 10 repetições, porque você conseguiu progredir a carga e é isso que acontece. Se você descansa mais, você aproveita melhor de série a série. E aí a gente entra no que fazer, né? O que fazer, galera? Então o que eu faço se eu tenho menos de 1h30 de treino? Simples. Primeira coisa que você vai estabelecer é ajustar o intervalo de descanso. Ajustar não, para quem já faz isso simplesmente vai manter. Os exercícios menos exaustivos, as séries menos exaustivas, você vai manter entre 1 e 2 minutos de descanso. Que são séries menos exaustivas? Séries que você fica 2, 3, 4, 5 repetições ou mais antes da falha. Se você poderia fazer 10, você para ali no 7, 6, 5 repetições, no máximo 8, ou seja, 2 a 5 repetições antes da falha. São séries que você não vai até o máximo.
você pode descansar de 1 a 2 minutos. Mas existem uns poréns, né? Se a gente estiver falando de um agachamento livre, você poder fazer 10 e faz 8, ainda assim se enquadra em uma série pesada. Então essas séries menos exaustivas são séries de aquecimento, que você pode descansar um minutinho, feeder set, que são séries que você fica de 2 a 5 repetições antes da falha, mas tenha em mente que se ela se enquadrar em uma série exaustiva ou pesada, você vai descansar de 2 a 5 minutos, tá? Continuando, exercícios isolados, 1 a 3 minutos de descanso. Por que os isolados? Porque os isolados direcionam o trabalho para um único grupo muscular. Por exemplo, uma série de pula e tríceps ou rosca direta, rosca alternada por bíceps, não é tão pesado como um deadlift, um homem na deadlift, ou cavalação deadlift, ou um agachamento, um leg press, um supino, uma remada livre. Por quê? É um exercício isolado, ele direciona o trabalho para um único grupo muscular. Nele você pode descansar de 1 a 3 minutos. Aí entra no quê? Grau de exaustão da série. Se foi um isolado que você foi até a falha, pô, descansa 2, 3 minutos. Se foi um isolado que, porra, você ficou distante da falha ali, 3, 4, 5 repetições ali antes da falha, descansa 1 minuto e meio. Tem essa percepção de descansar. Qual é o parâmetro? O mínimo que eu devo fazer na próxima série é o que foi feito nessa série. Se eu conseguir fazer 10 repetições com 100 quilos, a próxima série eu tenho que ser capaz de fazer no mínimo a mesma coisa. Ou fazer uma repetição a mais, ou botar um pouquinho mais de peso. Se você não mudou o peso, fez 10 repetições para aqueles 100 quilos, descansou e conseguiu fazer 9 ou 8 repetições na próxima série com os mesmos 100 quilos naquele exercício, você não descansou o suficiente, tá? Esse é o parâmetro. Séries pesadas e ou séries exaustivas, de 2 a 5 minutos de descanso. É o que eu falei. Vamos supor que você pega um exercício isolado e vai até a falha. Um exercício que te cansou, foi bem exaustivo. Não só ficou com aquela frequência respiratória ofegante, nem sempre fica. Mas, por exemplo, foi um exercício que, porra, ficou bem dolorido. Você sentiu muito pesada a série. Nesse caso, você vai descansar de 2 a 3 minutos no isolado. Tá? O mesmo vale aqui, ó. Séries menos exaustivas. Se for um exercício, se for uma feeder set, mas a feeder set for de uma série, de um exercício muito pesado, por exemplo, a feeder set você ficou 2, 3 repetições antes da falha num deadlift, que você poderia fazer 8 repetições, você fez, sei lá, 6, 5 repetições, ainda assim, uma série pesada. Então ela vai se enquadrar aqui, ó, de 2 a 5 minutos de descanso, tá? Tenham em mente que o maior parâmetro de descansar é exatamente esse. Séries pesadas ou exaustivas, ou seja, séries que você vai até a falha, ou séries de exercícios pesados com bastante peso, você descansa de 2 a 5 minutos. Por que eu falo isso? Uma série que você consegue fazer 15 repetições e faz 15 até a falha, é uma série exaustiva. Agora, uma série que você consegue pegar 6 repetições, fazer apenas 6 repetições com aquele peso, é uma série pesada, mesmo que você não falhe. E aí você tem que descansar 2 a 5 minutos. Por exemplo, vamos supor que você faça uma série exaustiva numa rosca direta. É exaustiva, você vai descansar 2 a 5 minutos. Vamos supor que você faz uma feeder set num agachamento livre que você poderia fazer 7 repetições, você faz 5. Fez 2 repetições antes da falha. Mesmo assim é uma série pesada, porque é o agachamento livre, ele exige muitos músculos trabalhando e é um exercício pesado e foi uma série pesada porque você consegue fazer poucas repetições com aquele peso. E aí você descansa 2 a 5 minutos.